E quem deve receber o batismo? Quem tem que receber? Quem tem a condição de receber? Não é só a pessoa dizer, eu quero ser batizado. Ok, se ela fala que quer ser batizada, nós não podemos recusar o batismo. Porém, nós precisamos instruir, não podemos ser negligentes de não instruir nossos próximos, pessoas conhecidas que nós levamos para a igreja, não podemos deixar de instruí-las a respeito da realidade do batismo. Porque o batismo é um rito de fé. E para que se tenha fé, precisa se saber no que tem fé. E a partir disso é que o batismo ele deve ser empregado. Nós temos algumas passagens da Escritura, por exemplo, Atos 2:41, que diz assim: de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. Então são duas coisas aqui. Bom grado, que trata da adesão livre, e receberam a sua palavra. Porque Pedro havia pregado ali, conforme Atos 2. Ele havia pregado, ele fez um esboço completo de toda a história da redenção. Então as pessoas que estavam ali, elas estavam já esclarecidas do que Jesus veio fazer. E olha o que diz a continuidade. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Todas as pessoas que foram batizadas, teoricamente, compreendemos que essas pessoas creram no Evangelho. Elas creram que Jesus é Senhor e Salvador. Não foi, você tem que batizar, senão você vai para o inferno. Olha, você tem que batizar, senão você não vai ser salvo. Tá, meu amigo, mas batizar para quê? Batizar para quê? Aí é que entra o ensino. Por isso nós precisamos de ensino, nós precisamos estudar, nós precisamos conhecer. Não podemos ser preguiçosos e dizer, não, o Espírito Santo vai guiar. Não, se nós temos a oportunidade de conhecer, se nós somos alfabetizados, se nós temos, alguns têm até nível superior, mestrado, doutorado, pós-doutorado, por que as pessoas não se dispõem a estudar a Escritura? Quando isso é uma exigência que a palavra fala sempre. Quando o Senhor Jesus censura os escribas e fariseus, dizendo, errais por não conhecer a Escritura e nem o poder de Deus. E aqui nós podemos pensar em duas coisas. Eram pessoas que estudavam muito, mas que não tinham absorção da palavra, certo? Mas o ensino verdadeiro, ele traz a boa absorção da palavra, o bom estudo. Não é aquele estudo para engrandecimento próprio, não é um estudo para disputar, para debater, mas para conhecer melhor o nosso Senhor. E por isso nós precisamos conhecer para que possamos evangelizar. E na evangelização nós tirarmos todas as dúvidas da pessoa. E o ela crer ou não é fruto e trabalho do Espírito Santo, mas nós não podemos ser servos negligentes. Nós devemos pegar o talento, granjear o talento e entregar o talento dobrado ou triplicado para o nosso Senhor. Mas quando nós temos oportunidade de conhecer e negligenciamos essa oportunidade, o Senhor cobrará de nós toda a nossa negligência. Em outra passagem, Atos 10:47, diz assim: respondeu então Pedro: pode alguém, porventura, recusar a água para que não sejam batizados estes que também receberam como nós o Espírito Santo? Aqui se trata de Cornélio. Cornélio, que era um gentil, foi um dos primeiros gentios a ser batizado. E Pedro tinha medo de levar essa mensagem para os gentios, porque até então eles compreendiam que serviria só para os judeus. Mas quando o Senhor aparece para ele numa visão e diz que não deveria chamar de imundo aquilo que Deus purificou, ele se convence e vai pregar ali para Cornélio e para a casa de Cornélio. Com isso, o Espírito Santo desce ali e se entende que as pessoas creram no evangelho que Pedro pregava. Mas vejam só, era o evangelho pregado, era um ensino, era uma profecia ali, que profecia não é só desvendar futuro, não. Profecia é também ensinar, professar as verdades da palavra de Deus. E naquilo que Pedro falava, o Espírito Santo desceu. Veja só, ensino da palavra, descida do Espírito Santo, confirmação de conversão. Porque as pessoas depois, elas
desceram voluntariamente às águas do santo batismo. Então, quem deve receber o batismo? Quem tem a instrução, a compreensão desse batismo e as pessoas que recebem de bom grado. E essa instrução ela pode vir acompanhada já com a evidência do batismo do Espírito Santo, que não é o dom de línguas somente, mas diversos outros dons. Mas, acima de qualquer coisa, a convicção de pecado. Que faremos nós, varões e irmãos? Lá em Atos 2. E aí Pedro vem e diz: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Esses são os que devem receber o batismo. Recapitulando, boa instrução na fé, a pessoa precisa saber no que ela está sendo batizada, qual que é o objetivo daquele batismo, e o bom grado, a boa vontade da pessoa de receber o batismo. Não pode ser nada forçado. E por não ser nada forçado, vem a próxima pergunta. Qual que é a idade para ser batizado? Eu não posso batizar criança, considerando isso. Porque criança não aprende nada que é ensinado. E criança não pode aceitar de bom grado porque ela não tem vontade própria. Criança ela vive de instinto, de natureza, até que ela chegue à maturidade, possa compreender e aí então decidir. Ah, é 12 anos? Alguns sim, outros menos, outros mais. Tem gente que tem 30 anos e não compreende o evangelho. Não pode ser batizado. Ela precisa de instrução, ela precisa ser ensinada. Mas, dentro da nossa cultura, a idade de 12 anos é escolhida considerando que é a idade de Jesus ali ensinando, né? Na verdade, vendo ali as pessoas falando no templo. Mas isso não é a idade fechada. Isso é uma conclusão que foi tirada pelos irmãos num consenso ali, mas tem crianças menores que essa idade que são batizadas. Isso dentro do nosso meio, essas crianças elas têm que ter o dom de novas línguas, né? Justamente baseado em Atos 10:47 que nós lemos anteriormente. Mas essa criança também precisa crer. E a manifestação dessa crença é os pais chegarem no filho ou na filha ali e perguntar qual que é o objetivo do batismo, se de repente não é uma emoção, é porque o amiguinho foi batizado, estou indo batizar também, não. Né? Tem que ter uma bela consciência. O Senhor, por graça e misericórdia, me chamou aos 12 anos, permaneço aqui com os irmãos até o presente momento, espero no Senhor permanecer até o fim, por sua graça e por sua infinita misericórdia, mas conheço pessoas que foram batizadas bem depois dessa época e por algum motivo até não permaneceram também, infelizmente, porque não tiveram, né, a consciência daquilo que elas estavam fazendo. E para isso, alguns é até um banho, vira só um banho, porque se não tem o objetivo claro, não tem por que também ser batizado, né? Então a pessoa toma um banho ali. Só Deus. Só Deus para ter misericórdia. Mas essa idade, ela é, em geral, ela é indefinida, porque ela depende de convicção do pecado. A pessoa ela precisa saber que ela é uma pecadora, seja em qualquer idade, pessoa pecadora que tem uma natureza pecaminosa, por mais que seja uma criança abaixo dos 12 anos, tem seus 10, 11 anos ali, mas a natureza pecaminosa, ela está ali e por isso nossos filhos desobedecem e tal. Então ela precisa ter essa convicção de que ela não será salva a partir do momento que ela reconhece que essa natureza dentro dela. E também precisa ter uma crença genuína na salvação. Eu preciso saber que eu sou pecador e preciso também saber que existe um Salvador. Preciso saber com clareza quem que é esse Salvador. E o nosso Salvador é Jesus Cristo. Então precisamos também ter essa consciência. Por quê? Porque nós, por nós mesmos, somos incapazes de nos livrarmos da natureza pecaminosa. Mas Jesus Cristo ele derrama o seu sangue e ressuscita para nos justificar e nos perdoar. E a partir disso eu reconheço Jesus como meu único e suficiente Senhor e Salvador e estarei pronto para ser batizado. O permanecer já é outra coisa.
tá? O permanecer demanda de nós não ficarmos nos primeiros rudimentos, mas de buscarmos crescer em fé, em santificação, em humildade, para que o Senhor possa ser glorificado pela nossa vida também.